graça esteja com vocês. Nós nos encontramos novamente hoje, quinta-feira santa, dia da Eucaristia e dia também do sacerdócio. Esse dia é muito importante na vida da igreja. Nesse dia, Jesus instituiu esses dois sacramentos importantes na vida da igreja. O sacramento de ordem, juntamente com o sacramento da Eucaristia. É o próprio Cristo Jesus que se oferece, que se entrega como corpo e sangue para nosso alimento de cada dia. Nós vamos ouvir o Evangelho e que todos vocês sejam bem-vindos, nos acompanhando nesse canal da Paróquia São Tiago Maior e possa sempre continuar conosco, convidando mais irmãos e irmãs a participar conosco. Nós vamos ler o Evangelho desse dia, hoje, quinta-feira santa, Evangelho de João, no capítulo 13, versículo de 1 a 15. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro, e Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terá parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está tudo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés do discípulo, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e senhor, e dizei bem, pois eu sou. Portanto, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bonito esse Evangelho, que muito mais fala sobre lava-pés nessa quinta-feira santa. Dar uma explicação, mas a partir das perguntas que tiverem, como nós somos um grupo de reflexão, grupo da pastoral da comunicação, da PASCOM, da Paróquia São Tiago Maior, aqui em Setiba, Guarapari. Vamos ouvir algumas perguntas, as quais nós podemos responder. Padre, por que Santa Missa de Quinta-feira Santa o padre não lava os pés dos fiéis? Infelizmente, devido a essa pandemia, nós não teremos esse rito, mas gostaríamos de saber. E qual o significado desse gesto?
Na Quinta-feira Santa, tem um rito de lava-pés. Voltando nesse evangelho de hoje, Jesus lavou os pés. E a igreja fiel, naquilo que Jesus disse, repete esse gesto em memória, do jeito de Jesus. Esse sinal de lavar os pés, sinal de humildade, mas sinal de serviço. É o serviço. Aquele que está lavando os pés dos outros, ele está a serviço. E a igreja nos convida a sermos servos e servas. O sinal de lavar os pés é esse símbolo de que nós entramos na igreja, nos batizamos para servirmos a Jesus Cristo, para servirmos a Deus. Mas esse Deus vamos servir no irmão, na irmã, nos fazendo pequeno. Se o povo de Israel, na tradição deles, é o mais humilde, o mais simples da casa, que lavava os pés dos visitantes, nós nos fazemos pequenos. Jesus quis se fazer pequeno. Ele, olha, o mestre, ele não podia fazer. Por isso a contestação do Pedro: tu nunca vai me lavar os pés. Porque sabia que não é o mestre que lava, mas é o servo que pode lavar os pés do mestre. Então, o serviço hoje, qual é o serviço da igreja? São serviços diversos. Primeiro, da palavra, da anúncio. Tem que anunciar aos outros. Tem que servir com muitas outras pastorais e serviços, atender aos irmãos carentes, sempre levando a palavra de Deus, ser um outro Cristo Jesus. Esse é o serviço. E de tantos serviços que nós temos na igreja, que falta gente. E que nós convidamos, por exemplo, a nossa paróquia, nós temos muitas pastorais que funcionam, mas com poucas pessoas. Tem outra que poderia funcionar, mas por falta de pessoas que não funciona. E nós queremos que estejamos a serviço. Pastoral da criança está a serviço da pastoral da criança. A liturgia é um serviço da liturgia. Essa pastoral da comunicação é serviço, sacrifica o seu tempo para estar a serviço dos outros, para comunicar. A catequese, e são muitos serviços, o dízimo. Nós não poderíamos estar nos comunicando se não fosse com dízimo. Bem que está difícil, é muito. Então, estar a serviço. Os ministros da distribuição da Santa Comunhão têm que visitar os doentes, estar a serviço de um Cristo que está ali doente, na casa de idoso, na casa de família. Mas podemos responder esse sinal de lavar os pés e fazer-se pequeno, estar-se ao serviço do irmão e da irmã. Mas haveria talvez uma outra dúvida nesse evangelho para nós continuarmos. Padre, no evangelho de São João não relata as palavras de Jesus na última ceia, mas a gente pode fazer uma relação desse gesto do lava-pés com a Eucaristia, não é mesmo? É bem lembrado, porque nesse evangelho, e diz aqui, era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Então vai continuando, estava tomando a ceia. Só chegou nesse momento e disse, estava tomando a ceia. E dali não mencionou mais as palavras da ceia. E vai dar sequência. As palavras da ceia são as palavras da Santa Missa, da consagração. Jesus tomou o pão, deu graças, abençoou e diz, eis o meu corpo, será entregue por vós. Pegou o sangue, abençoou, esse é o sangue da nova aliança derramado por vós. Então, aquelas palavras que São Paulo até nos retoma, que são significativas, dizendo que lavar os pés, estar a serviço. Quem comunga o corpo de Cristo Jesus, ao sangue de corpo de Jesus, do corpo de sangue de Cristo Jesus, se una, se tornam comunhão, se tornam um com Cristo. E quem está um com Cristo tem que estar a serviço. E Jesus vem servir. Jesus é enviado do Pai a serviço do Pai. E nós
unindo a Cristo Jesus, temos que estar ao serviço do Cristo Jesus. Então, nas palavras hoje de lava-pés, esse sinal, esse símbolo, faz uma ligação com as palavras da consagração, da Eucaristia. Nós somos um em Cristo Jesus, participamos do mesmo corpo, do mesmo sangue, e alimentados com o sangue, com o corpo e sangue de Cristo, nós somos motivados para irmos ao serviço. E trabalhando e indo ao serviço de Cristo, voltamos para nos alimentarmos. É uma coisa que é uma ligação estreita muito forte entre o serviço e a Eucaristia. A Eucaristia nos leva ao serviço, o serviço nos traz novamente a Eucaristia. Por isso precisamos nos alimentar do corpo de Cristo Jesus, nos sustentarmos para estarmos dispostos a irmos ao serviço. Aqueles que podem comungar, pelas razões que a igreja estabelece, comungam o corpo e sangue de Cristo. Mas aqueles que não podem comungar, recebendo na sua mão, na sua boca, eles podem comungar espiritualmente. E comungando espiritualmente, eles têm a mesma motivação do serviço. Eles vão se colocar ao serviço da mesma maneira que aquele que recebeu Cristo na sua mão e que recebeu Cristo na sua boca. E a comunhão que nos une, o serviço, o lava-pés, a humildade, a simplicidade. Só podemos ser dignos servos de Cristo na simplicidade, em comunhão com o corpo e sangue de Cristo Jesus. Assim, irmãos, essa quinta-feira santa, momento de meditação, momento de estarmos com Cristo Jesus. A translação, geralmente no fim da missa, o corpo é levado de uma capela para outra, mas por causa da pandemia, as orientações que nós recebemos da igreja, não vai ter esse processo, vai ser mantido na nossa capela. Mas o momento também que nós fazemos vigília eucarística, você vai continuar, irmão, trazendo, tendo Cristo Jesus no seu coração, na sua casa, no seu canto, medita Cristo Jesus. Que a bênção de Cristo Jesus desce e permanece sobre vós, com auxílio sempre materno de Maria Santíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.